Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos aí, nessa noite aí do dia 3 de julho do ano de 2025. Agora passam das 19h40, batendo 19h40. Aqui, direto do estúdio Nakashop, Ferraz Vasconcelos. Agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, agradecer aos amigos, na pessoa do nosso presidente, senhor Natelso, Petri, Vandrei, vereador Diego, nossa amiga Dani, que sempre nos apoia, o Duda Foto Ideal, enfim, toda a nossa equipe aqui, direto de Ferraz Vasconcelos. E hoje estamos com, além de tudo, uma profissional maravilhosa da educação, presidente do sindicato de Salesópolis e região, a professora Débora. Boa noite. Boa noite. Prazer em tê-la aqui conosco. E vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? Do nosso sindicato lá que tá pegando fogo, né? Mas vai apagar e vai sair mais forte do que entrou. E vamos falar um pouquinho de educação também, porque o senhor e a senhora aí que nos acompanha tem visto como que está muito complicado esse problema com alunos em sala de aula, né? Hoje, como a gente, graças a Deus, ainda temos a mídia aí, né, a nosso favor, a gente consegue acompanhar alguma coisa. Vamos lá, Débora, faça a introdução, se apresenta e vamos bater aquele papo gostoso. Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Débora Dias, professora da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nessa noite para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho frente ao Sindiserve Salesópolis, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Salesópolis e região. E agradecer a todos que estão assistindo, a você que nos abriu esse canal, para que a gente pudesse trazer alguns esclarecimentos, falar um pouquinho da nossa batalha, da nossa luta. E que não é pouco, né, Débora? É uma loucura, né? Sim, sem contar as palestras, viajou agora recentemente para Rio de Janeiro, teve lá na Alerj, né? Na Alerj, no Rio de Janeiro. Que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, também foi professor em São Paulo, né? Sim, teve um período, São Paulo, 7 anos. E quantos anos você está no magistério? Meu Deus, tem que falar. Não precisa, mais ou menos. 29. Quantas décadas? Quase 29. 3 décadas ainda, é muito tempo, né? E mexer com o seu aluno dia a dia, quais são os desafios, como que está a sala de aula hoje? Sim, hoje não é fácil, professor, não, na atualidade, né? E além dos desafios que nós temos dentro da sala de aula, que são os desafios para a inclusão, que é algo assim que vem muito forte ultimamente, nós temos o desafio da desvalorização da carreira do magistério. Então, assim, as políticas, né, educacionais que muitas vezes não atendem à necessidade do aluno. Então, nós somos desafiados todos os dias enquanto professores. Tanto na parte estrutural, é difícil muitas vezes conduzir turmas grandes, assim como é difícil lutar contra um sistema também de educação falido muitas vezes e que joga a culpa no professor pelas consequências do fracasso escolar. Então, assim, tá bem complexo. Porque o professor, ele não educa, né? Ele forma, né? Ele é formador. Passa informações, né? Sim. Você vai lá, a primeira coisa que para ter resultado essa relação professor-aluno é ele ter educação, como se comportar, porque aí eu vou falar aí também já com um pouquinho mais de tempo que vocês, na época que nós fazíamos esses cursos básicos, primário, enfim, né? O professor não precisava falar, era olhar, mas porque você já vinha com essa educação da sua casa, né? Aí daquele que passasse na sala no meio do pai e da mãe conversando com a visita ou com uma outra pessoa. Era um olhar e você já sabia o resultado. Então, você como educadora, você acha que a gente está perdendo muito espaço, estamos perdendo princípios? Então, a grande dificuldade hoje, o desafio da educação é porque a falência da família é muito grande, né? Isso reflete na sala de aula. Então, quando nós falamos da educação lá de trás, eu comecei a dar aula em 96, quando eu me formei no magistério. E o que nós estamos vivendo hoje, assim, então as famílias mudaram, os valores são outros, a sociedade mudou, e isso vai refletir aonde? Na escola. Então, o fracasso da família, da instituição família,
ela vai refletir no banco da escola, porque nós, enquanto professores, vamos ser o quê? A insubordinação, a criança que tem dificuldade em respeitar a hierarquia e rebeldia. Então, assim, é muito difícil, mas nós, professores, dentro do magistério, sempre estamos nos capacitando. Se formando, estudando, se graduando. Por iniciativa própria. Porque assim, nem todas as prefeituras, o Estado, investem em formação continuada. Então, o profissional do magistério hoje, quando ele se vê diante de tantos desafios, da família desmantelada, a gente tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, a família faliu, a escola não pode falir. Então, a escola, muitas vezes, recebe essa criança cheia de problemas e ela tem que trabalhar a parte educacional, né? A parte pedagógica e também a parte social e a parte emocional, que é o psicológico. Então, eles chegam, muitas vezes, sem essa referência de paternidade, de autoridade em casa, porque hoje a mulher, como todos nós sabemos, ocupa diversos papéis na sociedade, é mãe, é pai, e as famílias estão ausentes. Então, hoje as crianças ficam à mercê de um celular, de uma tia, de uma avó, de uma babá, e aquela autoridade que tinha em casa antes, né? Alguém junto, alguém cuidando. Referência. A referência, não tem mais hoje. E quando perde essa referência, começa a ser um problema. Começa e vai refletir aonde? Na sala de aula. Então, nós, enquanto professores, temos que fazer todo um estudo, um preparo, toda assim, uma formação, investir na nossa formação para poder receber essa criança, muitas vezes completamente desestruturada, por uma família também disfuncional, e ali acolher a criança e, além de trabalhar a parte pedagógica, também direcionar essa criança que muitas vezes chega com problemas de aprendizagem, com problema comportamental, algumas com transtornos de aprendizagem, e nós temos que fazer encaminhamentos, aquela parte toda de estar mostrando para a família que a criança precisa de um suporte, além daquele que a escola oferece. Ou seja, o professor acaba tendo uma figura de pai, de mãe, Sim. do padrinho, Sim. Ou seja, resumindo, a criança vem sem estrutura, a criança vem sem princípios, e aí é onde começa a criar toda essa problemática para a escola. Daí fica desafiador, né? E assim, hoje, nós estávamos comentando na escola hoje à tarde, né? Tudo ficou para a escola. Infelizmente, né? Mas a escola precisou criar mecanismo para poder atender a falta da família, muitas vezes. Então, hoje na escola, em municípios grandes como São Paulo, é na escola que você faz o CPF da criança. Que come o prato de comida. Exatamente. E é na escola que a criança vai ter contato com a vacinação, porque a mãe não consegue levar no posto. Que encaminha para fazer um óculos. Sim, que encaminha para um... Exatamente. Que tem problema dos mais... gêneros criminais, né? Às vezes o estupro, o assédio, né? A gente tem, como polícia, eu peguei muito isso aí. Então, na escola é o receptor de todos os problemas que se as mazelas sociais, todas, né? As mazelas, tudo que acontece de ruim acaba estourando lá. Estamos aqui com a professora Débora aqui, nossa amiga. É um prazer, viu, estar conversando com você. Sei que você é uma referência aí na educação. Daqui a pouco vamos passar aí também para o sindicato. Mas antes vamos deixar o nosso Du aí falar alguma coisa, mandar os boa noite. Solta a voz, Du. É isso aí, uma boa noite, professora Débora. Agora eu vou falar com a minha galera aqui, porque a cartilha que eu fui alfabetizado, professor, o caminho não foi muito suave não, viu? O negócio foi meio difícil aqui. Meio torto. Oh, meu Deus. Mandar um abraço para Ilda Vitória, que tá aqui na sintonia, a Regiane Maria, uma galera bem bacana, o André, a Andréia Melo, a Rosália, a doutora Rosália também tá aqui na sintonia. Ô, Peter, já que a doutora Rosália tá aqui, vamos falar lá da Vital Forma, né? Você que tá procurando aí uma clínica bem bacana para você fazer seus tratamentos, vai na melhor, vai na Vital Forma. Vou passar aí o WhatsApp da Vital Forma, é o 944593508. Vital Forma, agenda o seu horário lá, a melhor clínica lá, o melhor Pilates. Você que tá meio ruim da coluna, tá com aquela hernia de disco, aqueles problemas todo aí, a mulherada que quer ficar mais linda ainda, vai na Vital Forma. Mandar um abraço também para todos os caminhoneiros aí, que agora no dia 30 aí foi dia dos caminhoneiros. Quero saudar o meu amigo, o Senna. Aí, Senna, e o chofer, como é que tá? O caminhão tá alinhado? Nesse frio aí, o caçambeiro nem toma banho, hein, Roberto? Ixi. Desse jeito. Vamos indo por aqui na melhor. Hoje nós estamos aqui na Cachove, nesse podcast aí, juntamente com a professora aqui, falando beabá aqui da educação, né? Mandar um abraço para todo mundo aí, mandar um abraço pro pessoal da Mogi Fibra, que tá na sintonia, aquela galera que coloca a escada no poste
e vem com essa internet bonita, né, Better? Coloca aí o anúncio aí da Mogifibra aí pra nós aí, Better. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Bora lá, pessoal, nessa noite, eu que gosto do frio, Débora, trabalhei muito à noite na rua, né? E eu sou apaixonado pelo frio, né? E só que também o frio tá pra demais, né? Vamos aí, você que tem aquela blusa, aquele cobertorzinho que tá em desuso e em condições de usar, aqueça uma vida, aqueça um coração, aqueça uma alma, doa que com certeza alguém vai estar feliz na outra ponta. Vamos lá então, daqui a pouco a gente chama o Du lá com aquele sorvetinho garganta. E eu tive hoje lá em Poá, na Avenida Brasil 10, da Tainá, da Janaíne, falaram que o sorvete no frio é bom. Ontem, aliás, que eu passei, fui na prefeitura e disse que é muito bom. Então, quando tiver lá em Poá, hoje, né? Hoje. Pra mim era hoje, mas hoje, né? É lá na Avenida Brasil, número 10. Em frente à estação, né? Passei lá para pegar umas roupas lá e um espaço muito bacana. Parabéns, que Deus continue abençoando. Vamos lá, né? O pessoal quer escutar a Débora aqui falar um momento na sala de aula que te marcou muito como professora. Olha, Roberto, Que você leva para a posteridade. Eu já vivi um momento muito forte na sala de aula, porque assim, você é ser humano, né? Você tá ali como professora, mas todos os dias você entra em sala com problemas, com preocupações. Eu passei por um episódio muito difícil, minha família passou. Minha mãe teve câncer de mama e precisou fazer cirurgia, foi mutilada, e aquele fato foi muito forte. Eu precisei dar aula no dia da cirurgia da minha mãe. E eu entrei em sala de aula, eu dava aula em São Paulo, para educação infantil, crianças de 4, 5 anos. E de repente eu estava na lousa, lá registrando o início do dia, fazendo a contagem das crianças, e uma criança no meio da sala começou a cantar um louvor. E aquilo foi tão forte e falava exatamente o que eu estava vivendo naquele dia. Eu virei chorando e eu comecei a procurar quem é a criança que está cantando esse louvor. Então, assim, são esses episódios que todos os dias eu falo que eu tenho quase 30 anos que eu entro na sala de aula. E cada dia que eu entro é uma emoção nova. Meu coração até hoje acelera. Eu recebo tanto amor dessas crianças, é tão verdadeiro o que eles nos dão de carinho, que você fala, eu falo assim, é uma energia positiva. Então, eu tenho episódios muito fortes de estar passando por problemas, que nem fiz aniversário o ano passado, quando cheguei na sala, aquela demonstração de carinho que você fala, meu Deus, de onde vem, né? É tão positivo. Apaga todos os outros problemas. Todos os outros apaga. Né? Então, assim, esse episódio me marcou num dia muito difícil, na lousa, destruída, o meu aluno começou a cantar um louvor no meio da sala. Deus usou um anjinho para te dar um recado. Eu nunca vou me esquecer. Meu aluno Davi. A sua dor, né? Sim. E um momento ruim que também você traz. Vários foram, mas eu, como polícia nos 35 anos, tem alguma coisa que me marcou positivamente e negativamente. Um que você considera... Sim, fator. Eu ingressei em Mogi, na prefeitura de Mogi, em 2022. Eu trabalho há 22 anos na prefeitura de Biritiba, né? E na educação infantil. Em Mogi, quando eu iniciei em 22, no ano de 23, era a primeira vez que eu trabalhava perto de casa, sempre trabalhei muito longe. Estava muito feliz. E num bairro muito bom, Vila Suíça, César de Souza, ali, você conhece a Vila Suíça? Né? E a sala de primeiro ano, e eu vivi uma das experiências mais difíceis da minha carreira. Por quê? Eu encontrei um aluno de inclusão e sem laudo.
e a família não tinha assim esse olhar acolhedor, não aceitava a situação dele. Então foi o ano mais desafiador. Por quê? Explica para o pessoal que está nos ouvindo o que é inclusão e o problema. São as crianças que nós recebemos hoje, que são as crianças que são portadoras de alguma necessidade especial, que traz assim algum laudo, um laudo médico, o transtorno do espectro autista, né? O tal do TOD, que é o transtorno do opositor desafiador. Então hoje tem TDAH, que é o transtorno da hiperatividade. Então assim, eu recebi um aluno que não tinha um diagnóstico, não tinha laudo, e passei um ano inteirinho, todos os dias sendo agredida por aquele aluno. A família negava a situação dele. Por 2 vezes tive que sair da escola e buscar socorro na delegacia de polícia, ali na Vila Suíça, buscar um amparo jurídico, um respaldo, por conta dessa agressividade que ele trazia. E ele não tinha um tratamento. Então nós fomos começar a construir com a família, primeiro convencer a família de que ele tinha um problema, de que ele precisava de um diagnóstico para que ele fosse medicado. Era um caso para remédio. E a família não aceitava. Então, na minha carreira, foi o ano de 2023, eu cheguei a pensar, eu fui até o RH para poder exonerar. Falei, não quero mais, não vou dar conta, estou no final de carreira. Mas foi um aluno que me marcou muito. E que eu pela situação, pela agressividade, pela luta que nós tivemos que enfrentar diante da resistência da família, a dificuldade também de encaminhar, porque a saúde é muito precária, né? É tudo muito novo a questão da inclusão. Embora existam os documentos internacionais, o Brasil é signatário. No papel, tudo é perfeito. Bonito, lindo, maravilhoso. Na prática, uma negação, uma vergonha. Sim, você da área do direito, você sabe. E então, assim, a gente percebe que a dificuldade é muito grande. Então, a gente recebe essas crianças e, sem laudo, a família nega, porque eu sei que é um luto, eu super entendo as famílias. E aquilo foi tão marcante, Roberto, que eu fazia psicanálise, eu era formada em psicanálise. Eu fui fazer psicologia, acabei de me formar, inclusive, para eu saber como que eu vou enfrentar esse desafio. Porque você tem que ter ferramenta emocional para saber lidar com alguém te agredindo e é só uma criança pedindo socorro. Então, foi desafiador? Foi, mas me levou para um outro caminho, que foi eu melhorar enquanto ser humano, entender, acolher a criança e saber lidar com aquilo. Aliás, eu te disse, né? As guerras, né? Se a gente sobreviver, a gente sai bem mais forte do que entra, né? Sim. É exemplo do que está passando lá. Qual é o conselho que você deixaria para... Porque a gente vê que é um sonho das pessoas ser professor, né? Ir para a sala de aula, interagir com a criança, com a família, buscar resultado, e isso é muito bacana. Essas pessoas aí, esses jovens que estão querendo ir para pedagogia, enfim, para a sala de aula, qual o conselho que você daria? Então, se todo mundo me pergunta... 3 décadas aí, vamos arredondar, de experiência. Todo mundo me pergunta, esses dias, inclusive um rapaz me perguntou, na reunião do Conselho de Educação em Mogi Municipal. Ele falou, professora, me deu um norte, estou cursando pedagogia, e qual que a senhora me orienta? Eu oriento para todos esses estudantes que estão estudando, alguém que deseja se formar na carreira do magistério. Não basta apenas você receber aquela formação acadêmica. É preciso você também trabalhar a sua humanidade, porque o magistério faz isso. Ele te humaniza, entendeu? Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo, se especialize em educação inclusiva, em educação especial, porque é a nossa realidade hoje. Mas se me permite também, embora vamos falar pela sua experiência de estar lidando com os jovens, com a criança, enfim, todas as faixas de idade, né? O que está acontecendo? Tem, assim, um diagnóstico do lado da educação, os olhares da educação, que justifica esse volume tão grande de pessoas aí, que é da inclusão, né? Que você explicou. Sim, quando nós fazemos as formações, porque tem municípios bastante comprometidos com a inclusão. Eu estou em Mogi das Cruzes hoje, então nós temos muitas formações. Uma segunda pergunta para encaixar uma na outra, se me permite. Um número assustador, tem assim algum estudo que detecta, por exemplo, determinada cidade, bairro, tem a educação, porque ela mexe com números, né? Hoje, quando a gente faz as formações, os cursos, o que nós recebemos de dado concreto? A cada 100 nascidos, 36% das crianças têm algum comprometimento. Então, de 100 crianças, 38, para o pessoal entender. De 100
De 100 crianças, nós Quase temos 40% 38. nasce hoje, na atualidade. E não tem um fator único. Então, os estudos apontam para algumas coisas. Uns dizem que é alimentação, outros falam que é o consumo excessivo de álcool, de Radiação. Isso, exatamente. O excesso de telas. Então, assim, não tem um fator denominante. É esse o único, não. Tem diagnóstico Ainda fechado. não tem nada preciso dizendo é esse. Cientificamente falando, não tem nada que canaliza o problema. Mas quanta gente vai buscar nas ciências, geralmente quando você encontra uma criança com um diagnóstico, você vai estudar o histórico familiar. Regride para ver lá o. Você busca o pai e a origem. mãe, geralmente é mais meninos que são os autistas, né? Do espectro autista, é mais sexo masculino. Então, assim, na atualidade, e vai ser muito mais ali, lá na frente, adiante. Então, quando você vai vendo a cada ano, quando vai Aumentando crescendo, esse a público, proporção, né? Então, o que mais é desafio hoje na educação é lidar com a inclusão. Porque, assim, a escola, a legislação pede que a escola regular acolha esse aluno. Ele tem que estar matriculado na escola regular. Só que essa escola regular não está preparada para esse aluno. Ela não consegue nem o aluno com saúde e tudo, que dirá com dificuldade de aprendizagem, então. A escola tem que absorver essa criança. O professor não tem formação muitas vezes. Quando eles vêm com laudo, às vezes vem com professor acompanhante, com cuidador. A maioria das vezes não vem. Então, eu tive sala em São Paulo, que eu tinha 35 crianças e 7 inclusões. Então, você imagina um professor com 35 alunos numa sala, que é Já outro não é problema. fácil. Já não é fácil. E você por 7. E depois tem mais 7 crianças, inclusão. Algumas 4 com laudos e 3 construindo laudo. Então, é um desafio muito grande. A gente não fala isso para desanimar ninguém. Porque, assim, tem um lado muito positivo da profissão. É muito gratificante você encontrar hoje, eu encontro com alunos formados, né? Porque eu fiquei 26 anos no infantil. Agora que eu estou no fundamental. Então, com meninos grandes, casados. Professor, lembra de mim? E eu falo, meu Deus, tanto aluno, Você quer né? dizer, então, que a senhora já tá velhinha. Então, eu tô no final de carreira, né? Foram quase 30 anos na sala. Então, assim, é muito gratificante, mas tem como tudo na vida, né? Tem um lado positivo e um lado negativo. Como tudo na vida, vai ter o prós e o contras. Então fica aqui, pegar uma palhinha aí. Tem que ter comprometimento com o que for Seriedade. fazer. Seriedade. Eu fiquei 35 anos na polícia por amor, por dedicação. Então, o professor não é diferente. Não é diferente. Vamos lá, estamos aqui do Espaço Nakachov, aqui nessa noite maravilhosa do dia 3 aqui de julho. E vamos soltar a voz aí, Du, me ajuda. É isso aí. Uma audiência bem bacana, viu, professora Débora? A cidade de Ferraz está bem... Uma audiência muito legal com a senhora aqui hoje. E a gente tem pergunta, viu, aqui hoje do pessoal aí. O pessoal quer saber. Professora Débora, qual a medida a tomar quando uma criança que está sofrendo maus tratos em casa e fala para a professora? Qual a medida que a professora tem que tomar? Na sua opinião, você como está militando ali no sindicato, tudo, dá orientação também para novos professores, né? Sim. Recebeu uma criança que você percebeu que ela sofre algum tipo de agressividade, violência em casa, qualquer comportamento que fuja da normalidade, eu sempre oriento. Faça um registro. E porque nós, enquanto professores, na correria do dia a dia, muitas vezes nos perdemos, né? Muita coisa, mas pare, registre essa situação que chegou até você, encaminhe para a equipe gestora, porque a legislação fala, lá no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, que você não pode ser negligente. Você percebeu que ela está passando por maus tratos? Qualquer um do povo, né? Sim. Que demais um educador, né? Então isso não pode ser omisso. Então você percebeu, faça um relatório, encaminhe para a equipe gestora. Eu sempre ensino para todos os meus alunos, que já dei aula no curso de pedagogia, tem que ter um registro, tem que anotar, ter todo um caderninho, lá você anota o dia, a hora, o que você observou, encaminha para a equipe gestora, faz esse encaminhamento, pede para que ela assine dando ciência que você fez o encaminhamento, e a escola vai ter que acionar o conselho tutelar. É necessário, porque é o conselho que vai fazer esse papel de verificar a situação e de tomar as medidas necessárias, porque assim, nós enquanto escola temos uma limitação, mas o primeiro passo é encaminhar para o conselho. Registrar. Encaminha para o conselho. Para tomar as providências. Porque geralmente, te ajudando aí, até porque também acaba sendo minha área, como polícia que fui, como hoje advogado, é que geralmente, para não falar 100%, mas 90% ou mais por cento
esses problemas são pertinentes à família. E aí é onde começa toda a celeuma. Sim. Mas vê se respondeu, quer complementar? É isso aí? É isso aí. Tá bom. Aí, tem mais uma pergunta aqui. É correto a escola convidar o aluno a se retirar por causa do comportamento? Não. Então, a gente recebe às vezes algumas situações dessa, né? Que a escola não dá conta do aluno e convida o aluno para se retirar. Gente, isso é crime, não pode, você não pode retirar a criança. O que a escola faz? É um comportamento, um comportamento inadequado. A escola faz o quê? Chama a família, comunica e pode sim levar ao conselho de escola. E o conselho, já passei por situação dessa. O conselho de escola delibera a transferência compulsória daquele aluno. Mas assim, expulsar o aluno. Também é bom explicar, dependendo, porque essa é uma pergunta muito complexa, né? Até me diz respeito se eu puder ajudar. Dependendo do tipo de atitude, né? De rebeldia. Porque se ele falar, por exemplo, armado de ameaçar um professor, está tentando contra a vida. É um crime de ação pública incondicionada, independe da vontade do professor, da diretora. E vou explicar também para ajudar. Por quê? Nós vimos, acho que no Paraná, não me recordo, a polícia entrando e retirando o menor da sala de aula. E a primeira coisa falou, ô pai, eu sou de menor. E mesmo assim a polícia tirou. Então, cada caso é um caso. É um caso, Tem que analisar, né? Então, assim, a escola, quando a escola chega a essa atitude de retirar a criança, é porque ela já tentou todas as instâncias. Embasada no que você falou, em relatório e já em anotações. Conselho tutelar, família. Muitas vezes o comportamento da criança é um comportamento subversivo, é um comportamento que coloca os outros em perigo. Sem risco. Então, não dá pra gente falar, não tem uma fórmula fechada. Se expulsa, não. A expulsão não faz parte da escola. É o instrumento que a Sim, mas a escola pode convidar o aluno a se retirar, mas através de todo um mecanismo, né? Tem um conselho de escola, um conselho tutelar. Não é assim, você não vem mais, eu não quero você aqui. Não, isso é crime, nem pode, né? Não funciona assim. Não é assim. Tudo tem que ter um processo. Sim. O pessoal também está perguntando sobre hoje o bullying na escola, né? Essa parte aí que as crianças sofrem muito bullying, tem aquele por cor, por raça, por religião, por peso, por... Hoje, o que a mãe deve tomar? A atitude da mãe, que o filho está sofrendo o bullying ali na escola, não quer ir, está abandonando a sala de aula. O que ele deve fazer? A mãe chegar primeiro, perceber o problema, porque as crianças nem sempre falam, né? Elas vão ter comportamento, vai começar a se comportar de forma diferente. Perceber um comportamento diferente, ou a criança relatou algum caso, sofrendo bullying, estão rindo de mim na escola, procura o professor da sala. Comunica ao professor, não tomando nenhuma atitude, porque nós, enquanto professores, nós temos campanhas, né? Campanhas anti-bullying, tem os dias específicos, a escola tem cartilha, nós trabalhamos muito a temática. Inclusive, falta de racismo, trabalhado em sala de aula. E então, comunicou a professora para que ela saiba, porque nem sempre a gente sabe. A mãe chega na porta e fala, olha, meu filho está reclamando que estão rindo dele, que estão menosprezando ele. Você, professor, não percebeu. Então, a criança manifestou um comportamento, ou falou, mãe, verbalizou, né? Busque sentar com a escola e conversar, levar a situação até a escola, porque é inadmissível, é bullying, racismo, intolerância religiosa, esse tipo de comportamento não se aceita na escola. E é ali que nós trabalhamos, né? Mas se me permite aí pegar uma carona aí, é uma coisa tão interessante, porque nós que já viemos já da escola pública aí, no meu caso, algumas décadas, são poucas, era uma forma carinhosa de chamar um amigo escurinho de negão, sim. Um gordinho de gordinho. Você não acha que com o tempo aí, isso aí foi, a própria sociedade foi criando mecanismo, marginalizou e chegou nesse ponto? Porque antigamente chamar um amigo de um apelido era carinho. Aquele amigo que estava todos os dias com você, almoçava, dividia o lanche, aquelas coisas que hoje você não vê. Hoje o celular acabou com essas coisas folclóricas e gostosas, né? Era uma coisa que estava no nosso DNA. Você, como educadora, você não entende também que se criminalizou muito isso aí, deu muita importância e chegou nesse ponto? Eu acho assim, as coisas mudaram muito, né?
da nossa época dos bancos escolares para hoje, o meu filho hoje tem 20 anos, jogava futebol, xingavam ele, que era goleiro, né? E meu filho é negro. E Márcio é o macaco. E ele não se incomodava. Que era uma forma carinhosa, né? Mas então, hoje, o que acontece? A gente sabe quando é um xingamento e quando é uma brincadeira. E muitas vezes tem que saber diferenciar o que é legal, o que é tá brincando e o que é tá ofendendo. O que está sendo preconceituoso. Então, assim, eu não acho... Como se fala muito mais hoje na questão do respeito, né? Da questão da diversidade, saber tratar o outro, acolher o diferente. Muitas coisas passaram que era antigamente. Era só uma brincadeira, era um carinho. Hoje virou uma agressividade. Mas há diferença muito grande. Você vai saber. Quando está na sala de aula, você percebe uma atitude de brincadeira, ou quando é uma coisa para poder magoar, machucar. E acontece muito na sala de aula. Gente, todos os dias, mas é pauta, assim, que cabe ao professor, né? Eu chego nos meus primeiros dias de aula, já sento com a turma e já falo, não tolero isso, não tolero aquilo. Mas aí volta lá no princípio, lá na origem da nossa conversa. Princípios, né? Essa educação eu tenho que trazer de casa. Sim, de casa. Porque ofender uma pessoa, um bullying, ou não, é uma ofensa. Né? Então, volta lá no princípio da conversa. Princípios, a escola forma, ela não educa. Se você pegar uma pessoa ruim, você não vai conseguir melhorar ela com a educação, porque ela já veio ruim, ela veio sem princípios. Sem princípios. O que você pode fazer é formá-la, mas vai formar uma pessoa ruim de caráter, uma pessoa ruim de princípios. Né? Mas é isso aí. Vamos lá para os boa noite aí, que se não deixar ele falar, já que ele sorta esse microfone de nós. É isso aí, vamos agradecer todo o pessoal que está aí na nossa sintonia. Tá muito legal, né, muito Edu? bacana. O pessoal tá interagindo. Um bate-papo legal hoje com a professora aqui. A professora sempre nos tornou algo muito bacana, né? Porque muitas vezes a gente não tinha como perguntar para um pai, como uma mãe, mas conversava com o professor. E hoje o pessoal aqui está interagindo bacana aqui na Naca Shop. Quero mandar um abraço para todo mundo que tá na sintonia. Mandar um abraço lá pro Monique Sorvete, né, Petri? O pessoal lá da Monique Sorvete que tá aí na audiência. A Simone, a Silmara, meu amigo Elias, a Maria. O pessoal da Casa de Carne Estonha também, junto lá com a Monique Sorvete, fazendo uma grande festa ali no começo do calçadão da cidade de Ferraz. Você que vai buscar uma carne de qualidade, pode passar ali na Casa de Carne Estonha. E também juntamente com a Monique Sorvete ali, o melhor sorvete aí do Alto Tietê, a Monique Sorvete também, né? Aquele sorvete, aquele milkshake, sempre com a gente aqui, o nosso grande parceiro, Monique Sorvete. Um abraço aí, Elias. É isso aí. Também quero mandar um abraço para todas as escolas municipais aí que estavam fazendo esse final de semana, as quermesses, as festas. Pudemos passar em várias aí, juntamente com o nosso vereador, Diego de Souza. Quero mandar um abraço lá pro pessoal do gabinete dele, os seus assessores lá, a Pâmela, o Alemão. Forte abraço para todos. Mandar um abraço também para todos os conselheiros municipais, no nome da nossa conselheira aí, nossa amiga Dani, da Educação, que sempre dá com a gente. Mandar um abraço também lá pro pessoal do campo, né? Lá do Marcelão. Pessoal nesse frio aí tá batendo uma bola aí, meu amigo. Vamos aí, vamos jogar um futebol aí. Também lá pro Amigos do Primo, pesqueiro lá. Pessoal lá que vai lá pescar lá, comer um peixinho frito. Aí, ó, Primo Ceará, pesqueiro. É isso aí. Forte abraço para todos aí. Vai com você, Roberto. Vamos lá. Também agradecer a presença do Daniel do Sucatão, na pessoa dele. Mandar um abraço para todo mundo. E começa esse campeonato logo, né, Daniel? Dia 13, né? Pois passar a relação aí pra gente dar uma saudação para todos os nossos amigos que vão fazer um espetáculo lá. Aliás, o campo tá cada vez melhor. Era um espaço perdido, né? Ia virar mais um ponto horrível e a gente conseguiu fazer um espaço maravilhoso e a gente está aí deixando o nosso legado, equipe Diego, equipe Roberto Souza, Sucatão, Amigos do Primo, Atlético do Cambiri, o Ione, enfim. Vamos lá. O pessoal também lá do Vila Cristina, né? Vila Cristina, pessoa do Bafo. Só gente boa aí prestigiando aquele campo. Mandar um abraço também lá pro pessoal lá do Esquina Bar, que tá aí na audiência também. Isso aí. Mandar pro Montenegro, lá pro Nils do Povo,
lá pro Petrolina News, hein? Hoje tá aí Petrolina News, é isso aí. Tá com nós, né? Tá junto, é todo isso mundo aí. Pessoal, todo mundo participando. Mandar um abraço também. Churrascaria lá também, né? É isso aí, a churrascaria Ferraz Nova Grill, né? Isso, a Fabi Cakes também. Fabi Cakes. Tá todo mundo aí na nossa sintonia a hoje. Bela Melanina da Janaína, o pessoal da filha dela. Pura melanina, né? Pura melanina. Mas não deixa de ser bela, que a mulherada entra branca e sai moreninha, né? Vamos lá. Precisou de um bronzeado aí, procura pura melanina, né? Janaína, será que só foi na pura melanina aí? Tem como fazer um bronzeado aqui que eu tô precisando? Só se for com um instrumento de atômico, né? Mas vamos lá. É isso aí, estamos aqui do Espaço Nakachov aqui. Também com a Nakachov Equipamentos, é isso? Nakachov Equipamentos. Equipamentos Nakachov, aí. Um computador. Aí, ó. Entra aí no espaço aí, ó. Vamos lá. Só falar com o seu Natel, aí você vai ter o melhor computador aí, aquele que fala, subia e grita. Vamos lá, mandar um abraço pro vereador Tonho lá, fazendo um belo trabalho lá, junto à Secretaria do Meio Ambiente em São Paulo. Doutor Ricardo, doutora Débora, doutor Reginaldo, doutor Carim, essa turma aí, a Débora também, terminando, não, tá começando, né? Tá. Direito, terceiro semestre. Terceiro semestre, daqui a pouco tem mais uma colega aí brigando nesses tribunais, que essa justiça ruim. Pensa num lugar que tem justiça ruim, é nesse país. Bom, a conversa tá muito boa, a gente quer agradecer o senhor, a senhora que chegou aí, tá dando essa oportunidade aí de nós levarmos esse bate-papo gostoso, um bate-papo diferente, né? Porque é tão bom falar de educação, né? Das novas gerações, e nada melhor do que estar com essa fera aqui da educação, a professora e presidente do sindicato lá da região de Salesópolis, Biritiba, Salesópolis, Santa Branca, Paraibuna. É isso aí, 4 cidades, né? É isso aí. Mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Não desanime você, o senhor e a senhora, funcionário público, que tem aqui uma guerreira que fala por vocês. Ela é uma pessoa que não mede esforços. Eu tenho acompanhado o trabalho, até porque a gente também assessora na parte jurídica aí, e ela é uma guerreira. E já tenho dito para ela e vou dizer que ela vai sair, o sindicato, nós vamos sair muito mais forte nessa batalha, nessa guerra, do que entramos. E dizer para você aí, aquele administrador que torceu tanto, né? Fez tanta coisa mal feita nesse sindicato, que o resultado veio, mas o sindicato vai reverter. Vamos lá falar agora de sindicato, que o pessoal quer escutar aí os trabalhos, as lutas. Entramos com algumas medidas jurídicas. Vamos lá falar desde o começo, como membro e hoje a presidente. Fala aí pra gente aí do sindicato. Vamos lá. Então, o Sindiserve Salesópolis, eu estou na diretoria do Sindiserve desde 2016. Então, assim, é um sindicato que representa os servidores públicos municipais, como nós falamos, Salesópolis, Biritiba, Santa Branca e Paraibuna. E no ano de 23, 14/11/23, eu assumi como presidente. E assim, a luta sindical nunca foi fácil, né? Lutar pelo trabalhador não é fácil nesse país. E quando eu assumi a gestão do Sindiserve, eu percebi que eu trazia um novo modelo de gestão, né? Até aquele momento vinha de um pessoal há muitos anos já caminhando de uma forma, e eu, pela experiência em sala de aula, trago um modelo, né? Trouxe um modelo de gestão bastante diferente do que nós estávamos acostumados. E quando eu percebi a funcionalidade do sindicato, como ele acontecia, como ele funcionava, as demandas que nós recebíamos. Eu tinha já algum conhecimento, porque estava como secretária há algum tempo, mas não conhecia profundamente a parte administrativa. Quando foi meados de 23, saiu uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego pedindo que todos os sindicatos regularizassem atualizassem os cadastros no Ministério. E a portaria foi revogada por mais um prazo. Então, saiu com um prazo e revogou por mais um prazo. E quando eu tomei conhecimento, eu fui e solicitei as pessoas que trabalhavam conosco, a pessoa que trabalhava conosco, a parte administrativa, para que fizesse a atualização junto ao Ministério do Trabalho. Esse novo cadastro.
esse novo cadastro, porque havia uma data. E assim, como nós passamos por uma eleição e tudo no sindicato tem documentação de cartório, tem estatuto, tem uma ata de eleição, ata de posse, toda a apuração, trabalho, né? Todos os trabalhos, ata de assembleia. Então, toda a documentação cartorial, toda organizada. Então, precisava fazer o quê? A parte de ajuste na Receita Federal, colocar no meu nome como presidente, e a parte do Ministério do Trabalho e Emprego. E o que acontece é que, como o Ministério prorrogou o prazo, essa pessoa deixou o prazo correr. E não tomou providência de forma negligente. Então, assim, agiu, a gente pode, às vezes, a gente falar, foi muito imperito, foi negligente. E quando a situação passou-se o prazo da portaria, eu sentei com essa pessoa em dezembro, um pouquinho antes de finalizar as atividades do sindicato, que nós fechamos mais ou menos dia 20 para recesso, e sentei e falei a documentação. Fui em Salesópolis, sentada numa reunião, como está tudo tranquilo. E eu estava saindo de recesso, ia me casar, e muito preocupada, porque sabia que tinha um prazo para se cumprir. Era até 30/12. E você delegou essa responsabilidade? Era um funcionário contratado, ele recebia especialmente para essa finalidade, né? E ele quando era eu tipo volto... freelance, né? Sim, não igual exatamente. 100%, né? Sim. Prestava serviço para você e para outros sindicatos, né? Sim. E quando eu retorno de viagem, na minha lua de mel, eu fico sabendo que o sindicato estava inativo no Ministério do Trabalho e Emprego porque não fez a atualização. Então, quando eu chego desse servidor fazer, contratado. A gente pode falar que não foi uma decisão dele, foi talvez até criminoso. Sim, porque você esteve comigo fazendo lá, analisando as documentações, nós percebemos toda a documentação montada, todo o processo pronto, era somente fazer o envio. Somente encaminhar. E tudo hoje é digital, né? Não era nada presencial. Tem que pegar ônibus? Não, que é Brasília, né? E daí, quando eu soube da situação, recebo isso, voltando dia 8 de janeiro. O sindicato estava há 5 dias inativo. Nesse mesmo momento, eu entro com uma nova documentação. Então, assim, daí toda a problemática é essa. Eu tinha 2 situações. Ou eu lutava na justiça para resgatar o que estava inativo, ou eu abriria uma nova inscrição. Pela situação que nós estávamos naquele momento, não caberia eu lutar por uma negligência da instituição. Nós não cadastramos na data prevista pelo Ministério. Perdemos o prazo. E daí eu tinha a nova opção, sentei com a contadora, e naquele momento eu assumo 100%, pego a documentação, porque eu tinha esse servidor fazendo serviço, e eu descubro os nós administrativos que nós tínhamos ali na situação do sindicato. Prontamente, abri mão do servidor, não posso continuar com o seu serviço, porque e eu nem sei se posso falar se foi de maneira decidiosa, se foi assim, deliberado, não dá eu não sei, né? Estamos em processo de investigação, há um processo correndo no sindicato, de uma sindicância, uma apuração do eu sugeri na ocasião que se abrisse uma sindicância para apurar e responsabilizar num futuro bem próximo. E nesse momento, o Ministério do Trabalho tem prazos, né? Quando você cadastra a entidade, eles têm o prazo de análise da documentação. E nós somos hoje número 2 da fila do Ministério. Quando eu ingressei, tá lá na boca. Está na iminência. Quando nós entramos em janeiro, éramos o número 600 da fila. Hoje, passamos 6 meses. Somos o segundo da fila. Então, agora, nesse momento, quando a gente descobre a situação e fomos buscar a parte jurídica, o sindicato pode funcionar estando com a inscrição inativa. Jurisprudência nesse sentido, né? Sim, a legislação permite, porque apenas uma documentação administrativa. Todos os demais documentos estavam em consonância com a legislação. E nós continuamos funcionando, as portas abertas em Salesópolis, a subsede de Santa Branca funcionando. Continuamos trabalhando, despachando, né? Cobrando. Sim, e participando, inclusive, de vários processos envolvendo o servidor. E nós viemos participar. E quando eu assumi, né, sozinha, que eu abri mão dessa pessoa que trabalhava conosco, eu mudei a forma de trabalhar no sindicato. Até então era um sindicato de conversa
e de bate-papo. Sentava Sem ações. com o administrador público, com os prefeitos, e as coisas não caminhavam. Levava uma pauta de reivindicação e ficava só no campo das ideias. Quando eu E vejo... de 4 paredes ali, né? E não expandia. E quando eu vejo a situação em que nós estávamos, que o sindicato era muito criticado, né? Porque ninguém gosta de sindicato até que se precise de sindicato. Eu falo, sindicato é um remédio amargo que você toma, que você paga mensalmente e que você não é legal. Você não gosta, ninguém gosta, mas que eu preciso dele. Quando eu sofro assédio moral, onde eu vou correr? Sindicato. Eu vou pagar um advogado? Que é, né? Vou ter que... Não, eu tenho um sindicato. Então, assim, naquele momento que eu assumo o sindicato e vejo a situação, começo a correr atrás da documentação e continuamos trabalhando. Só que quando muda a minha gestão, quando eu entro sozinha, sentei com a minha diretoria, e que nosso problema todo começou em Santa Branca, que é uma diretoria só de mulheres, sentei com as meninas e vamos trabalhar. E começamos a mover ações diferentes das que eram propostas antes. As cobranças, né? Sim, nós começamos a participar, acolher o servidor. E o que nós vamos fazer? Percebemos que continuar naquela linha do diálogo, apenas dialogando, sem evoluir nenhuma pauta, as coisas não fluíam. Nós sentamos e decidimos que passaríamos a tomar atitudes muito diferentes das que vinham tentando antes, e que era muito criticado o sindicato. Que era um sindicato, eu falava que é proforme, né? Existia por existir para constar. Só vitei. Só. E daí vamos para a rua. E foi em Santa Branca que nós fizemos um ato em 19 de maio, porque o servidor está quase 8 anos sem o reajuste no Vale Alimentação. E aí incomodou muita gente, inclusive o prefeito. E o prefeito teve uma atitude, assim, intempestiva, de cortar na semana da Páscoa o Vale Gás, que ele dava para o servidor, e o Vale Mercado. Então, você imagina o servidor aguardando para comprar um ovo de Páscoa para o seu filho. Que ele não estava dando, que a prefeitura dá. Não. É um vale, Era um que vale, é descontado sim. Saía no do salário do servidor. Só é um adiantamento. Sim, adiantava. Mas como as pessoas em municípios pequenos Já têm estavam salário muito acostumados. pequeno e que era uma prática há mais de 30 anos. Então, você imagina só, do nada se recebe uma circular com 2 linhas dizendo, a partir dessa data suspenso, o Vale Gás e o Vale Mercado. Foi um choque. E se, em contrapartida, ele tivesse oferecido um reajuste no Vale Alimentação, não. O servidor nos procura. E o servidor nos procura, nós vamos fazer alguma coisa. Quando eu percebi que o diálogo não ia prosperar com o prefeito, não vou dar e não vou dar. Vamos ser mais agressivos, né? E daí fomos para a Câmara Municipal participar de uma sessão, a Câmara lotada de servidor. Nós temos 2 vereadores, que é o Wellington e o vereador Josué, que são excelentes. Mandar um abraço também para eles. Um abraço para os 2. E assim, eu falo que faz toda a diferença em Santa Branca esses 2 vereadores. E estão convidados aí a vir aí uma hora. Olha que bacana. Vai ser um prazer. E nós chegamos na Câmara Municipal, aquele movimento, acolhemos o servidor e fizemos, no primeiro momento foi uma carta à população. Eles precisavam saber da situação do servidor, que não tinha mais o Vale Gás, não tinha mais o Vale Mercado e um Vale Refeição há 8 anos sem reajuste. E as conversas estagnadas, né? E sem conseguir avançar. Naquele momento, a gente coloca o bloco na rua. Fomos fazer um ato em 19 de maio. Muito bom, né? Muito positivo. E Santa Branca nunca tinha. Foi uma virada de chave, né, doutor Roberto? Foi uma virada de chave. Choque, né? Foi um choque. Choque na gestão. Por quê? A cidade nunca teve movimento daquele e nem o sindicato tinha até aquele momento, com anos e anos, dessa aí, né? feito algo tão radical, que foi fazer um ato nas ruas da cidade com microfone e carro de som. Mas, naquele momento, isso foi 19 de maio. No dia 20 de maio, começou a perseguição, a retaliação política, né? Porque Santa Branca é um município hoje marcado por uma gestão com muito assédio moral, com muita denúncia de desvio de função, muita denúncia de excesso de comissionados. E eu recebo todos os dias do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, denúncias em relação a essa administração. Então, eu já sabia da forma como esse administrador administra a cidade. E o que aconteceu? Dia 19 foi o ato, dia 20 ele baixou no sindicato, pedindo para a gente, via ofício, que a gente encaminhasse as documentações do sindicato. Nós fizemos isso. Encaminhamos a ata de posse, toda a documentação que está em dia. Até desnecessária, porque já tinha. Já tínhamos enviado. É uma porque, coisa assim, pública, né? Não tinha nem você elege uma mesa, você automaticamente avisa a administração. Vai para cartório, é registrada, tem todo um trâmite. Todo um trâmite administrativo. E naquele momento, no dia 21 de
maio, às vésperas de um feriado prolongado em Santa Branca. Ele entrega para a gente protocolo no sindicato, o pedido de documentação. Prontamente montamos, a documentação está em dia. E protocolamos na segunda-feira, porque era um feriado prolongado, na segunda-feira cedinho. Enquanto eu protocolava a documentação, no mesmo momento chegava um funcionário dizendo que a partir daquele momento as contribuições sindicais estariam suspensas. Então ele nem aguardou a entrega da documentação, ele fazer uma análise jurídica para ver, opa, o sindicato pode funcionar, ele tem legalidade, não é um sindicato ilegal, ele está buscando o registro do Ministério, porque nós encaminhamos a documentação para ele. Não está alheio às Sim, que ninguém está parado de braços cruzados esperando, não, ele cancelou, eles vão fazer nada. Não, nós e se me permite a carona também, para o pessoal ficar bem interagido da problemática, até que a gente, como para essa assessoria jurídica, a gente está bem interagido aí dos problemas. Esse desconto não é o prefeito que paga para ninguém. Esse contrato é um contrato bilateral, não é envolvendo a prefeitura. A prefeitura só vai repassar. Mas é um acordo entre funcionário e sindicato, né? Não tem legitimidade nesse momento para... A partir de hoje eu suspenso, vai estar suspenso essa contribuição que você está dando. Mas não é o seu dinheiro. A única coisa que você faz é o repasse. Então, tem que deixar isso bem claro. Sim, deixar bem claro. Que dinheiro é esse? Que recurso é esse? Ele disse que não vai mais repassar. Quando o servidor se manifesta à vontade, eu quero me sindicalizar, ele vai, assina uma ficha de inscrição, autorizando desconto em folha de pagamento. Então, o que o prefeito fez foi simplesmente negar ao servidor um direito dele. Constitucional. Né? Aliás, tem muita coisa. E muitos nos procuraram, doutor Roberto, dizendo assim: peraí, eu assinei uma ficha de sócio, eu autorizei a descontar da minha folha de pagamento. Por que ele está ingerindo nessa situação? Porque não cabe ele dizer desconta ou não desconta. Ele é apenas quem vai repassar, tirando do salário do servidor. A única coisa nesse momento que legalmente ele poderia, enquanto gestor, não reconhecer o sindicato para sentar numa mesa. Peraí, você está sem a matrícula, né? Ministério do Trabalho e Emprego. Até aí ele poderia, você está inativo, tá bom. Não vou negociar. Agora entrar na parte administrativa da coisa, não, porque ele não tem competência nem legitimidade. Foi o que a gente bateu muito, né? Mas sim, continuando para a gente... E daí a gente começa naquele momento uma situação que ele fala que está suspensos repasses, mas peraí, você nem teve tempo de analisar minha documentação. Aliás, nem tinha chego para... Né, estava no caminho. Né? No caminho. E eu ainda ligo e confirmo com o jurídico, vocês receberam? Acabamos de receber. Mas peraí, ao mesmo tempo, eu estou recebendo, porque você está suspendendo a mensalidade. Então, assim, a gente sabe que é uma retaliação, porque mudamos a gestão do sindicato, mudamos a postura, e que é bem característico deste governo, desta administração, que é campeã em assédio moral, você não tem noção. Só no semestre do ano passado, último semestre, foram 100 sindicâncias abertas por motivos banais. E a maioria, e tivemos 4 demissões, exonerações, 2 agora bem recente, e que inclusive assim, são servidores que estão contestando na justiça, e a gente percebe que a postura que ele tem com o servidor, de controlar, doutor, nós estávamos em reunião, ele controla o ponto de todos os servidores no celular, horário de entrada e de saída. Então aquela postura que a gente percebia nas reuniões, autoritário, alguém que controla o seu horário, nossa, de novo atestado médico, de novo ficando doente, ela também vem refletindo no sindicato. Então, quantos funcionários tem lá para a gente entender? Eu acredito que em torno de 700, 800 funcionários. Não é um número desprezível. Não. Cidade pequena. Não. E o Tribunal de Contas, como que ele se encaixa aí? Porque esse número excessivo de sindicâncias e também de reclamações também contra a administração. O Tribunal de Contas, a Câmara, é atuante ou é... Então... Estamos todos juntos no mesmo barco, na mesma ideia. Então, a Câmara está recebendo agora as denúncias de assédio moral, as denúncias de exoneração,
demissão por justa causa. Então, agora que está chegando a informação para a Câmara Municipal. As denúncias, inclusive no excesso de comissionados. Comissionados. Toda semana são 2, 3 comissionados que ele coloca na folha de pagamento. Então, assim, é um gestor que fala, não tem um recurso para dar um vale alimentação. Mas está sempre contratando e a salários altíssimos. Pode entender que são algumas medidas politiqueiras, né? E sim. Politiqueiras. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui nessa noite maravilhosa. Eu que gosto de frio, tô adorando aquele cobertorzinho gostoso, aquela sopinha. Vamos que vamos. Tem um pessoal aqui que não gosta, não, mas tem que segurar o frio. O frio é bom, sabe por quê? Tá frio, põe blusa. Tá ainda frio, põe mais blusa. No calor não tem jeito. Pessoal, estamos aqui do Espaço Nakachov nessa noite do dia 3. Passam das 20h24, já estamos batendo quase 1 hora de programa, e tá muito gostoso. Agradecer o senhor e a senhora que está interagindo. Estamos hoje com a professora Débora aqui no nosso espaço, e tá muito legal o bate-papo. E chamar aí vocês para as perguntas, o pessoal de Salesópolis e região, também que tiver dúvidas, é bom interagir, porque a voz, o sindicato é a voz do funcionário. E ter a Débora, que a gente conhece muito bem no sentido profissional, de ser aguerrida, uma batalhadora, é maravilhoso. Gostaria de estar num sindicato com uma pessoa feito você, porque a gente tem acompanhado aí, não se abate, né? Sempre é você que manda uma palavra amiga, de força. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fortalecer esse sindicato, não pode deixar se levar pelas conversas que não caracterizam a verdade. Não se desanimem, tragam mais funcionários, porque o sindicato vai sair mais forte nessa luta aí do que entrou. Vamos lá, Du. É isso aí, mandar um abraço ao pessoal do Hair Center, lá do meu amigo César, da Simone. Tá convidando você, viu, Roberto, para aparecer lá no salão dele. Se ele depender de mim, ele ele falou aqui para mim, aqui, ó, vai dar um talento aí, lá na Rua Herman Teles Ribeiro, número 22. Falou assim que, ó, pra você, disse que é igual aquela faixa do Vasco, na faixa. Só cobra metade. Também tô não posso considerar um tô falando aqui com o Dudu Santos, né, lá de Santa Branca. A Flávia Borges também tá na sintonia aí. Bastante gente acompanhando aí o podcast, né? Também eu fazer uma pergunta que chegou aqui pra gente. Vamos lá. É preciso sindicalizar-se para associar? É necessário estar no exercício da função? É necessário estar trabalhando ali? Tem que ser servidor, né? Tem que ser servidor para estar no sindicato. E quais são os benefícios que o sindicato traz para o servidor, Débora? Então, o sindicato de Salesópolis, hoje, nós temos fechado algumas parcerias bem bacanas. Nós temos hoje bolsa de estudo. Muito boa pergunta, né? Legal. Muito boa, O sindicato hoje, ele oferece para os nossos associados. Nós temos bolsa de estudo de graduação, de pós-graduação. Nós fechamos convênio com uma psicanalista, que nós temos muitos servidores doentes, né? Por conta do estresse, né? É muito acima de burnout. Hoje não tá fácil ser servidor. Então, nós temos a parte de psicologia, uma clínica que dá atendimento. Nós temos também a parte jurídica, o servidor que precisa, né, da parte jurídica, quando ele se associa, ele tem esse direito. E outros convênios que nós estamos fechando. Estamos fechando um convênio grande também em Santa Branca, uma escola particular. Em Salesópolis, nós estamos fechando agora com um spa, oferecendo serviços para os servidores associados. Então, assim, as pessoas me perguntam muito, né? Professora, quais são os benefícios? Antes da minha gestão, o único benefício que nós tínhamos era jurídico. Hoje nós estamos fechando algumas parcerias. Tem um salão de cabeleireiro em Biritiba, a manicure também é outro serviço que nós oferecemos em Biritiba Mirim. Então, em cada cidade, nós estamos fechando parcerias para que possamos oferecer serviços, né? Você vai lá, sindicaliza, vai ter algum benefício. Ainda temos muito a crescer, né, Roberto? Muitos convênios para fechar, muita coisa vai acontecer. A hora que sair essa nova inscrição, a gente começar um novo movimento. Por quê?
Nesse momento agora, por conta da situação de Santa Branca, as coisas, nós continuamos trabalhando, mas assim, muito mais poderíamos fazer. Estamos um pouquinho mais limitados, mas não paramos. Está ficando aberto 2 dias por semana lá em Santa Branca. Tem uma moça que nós contratamos, que fica aberto o sindicato 2 dias na semana, das 10 às 4. Em Salesópolis, 3 dias por semana, o sindicato é aberto. Eu dou plantão também, às sextas-feiras. Tem telefone para atendimento, e-mail? Então, temos telefone, temos... Acesso, então, tem bastante? Tem bastante acesso. E assim, todas as pessoas que precisam... como nós somos um grupo, é muito de pronto, assim. Alguém precisa de alguma necessidade, alguma coisa, uma situação... Ligam para mim, me mandam mensagem. Então a gente consegue ter uma comunicação. A gente conhece praticamente todos os associados. Tem essa ligação, esse acolhimento, por ser um sindicato, né, menor, não ser tão grande. Mas oferecemos serviço, sim. Isso aí, a tendência é dar um up, é crescer. Sim, a gente acredita que vai crescer muito. E depende dos associados, né? Sim, as pessoas... Você vai buscar melhorias quando isso tiver mais corpo, mais gordura. Sim, e agora, doutor, nós ganhamos uma ação em Santa Branca, né? Uma ação da sexta parte. É uma ação assim, ela era um pouquinho, de alguns anos atrás que ingressamos com essa ação, e ela saiu agora. O que é justo, né? Sim. O que mostra que é uma administração meio travada, sim, né? Quando se fala em funcionário benefício, dá uma segurada, né? Sim, e daí... Vamos lá, prefeitão, vamos olhar pelos funcionários aí, né? E essa ação vai gerar, sim, uma mobilização muito grande. Por quê? Vai ser a primeira ação significativa que nós ganhamos enquanto sindicato. Que é uma de várias, né? Que tem muitas ações na justiça, temos muitos processos judiciais lá em Santa Branca. E essa ação inicialmente vai pagar os valores menores, né? Os que receberão, são os menores valores. E vai ter também aqueles que viraram precatórios, né? Gradativo. Mas assim, mais de 40 associados foram contemplados nessa ação da sexta parte. Que beleza, e um trabalho do sindicato. É isso aí, pessoal. Vamos lá, o pessoal de Santa Branca. Vamos se animar, não desanime, não. Tem muitas pessoas que torcem contra o sucesso do senhor, da senhora aí. Trabalhador, às vezes, chega de manhã, volta à noite para casa e não tem essas informações riquíssimas, né? Saber que enquanto o senhor às vezes está no seu posto de trabalho, laborando nas mais diversas funções, tem um sindicato aí preocupado na sua melhora. Vamos lá, Du, tem mais uma pergunta? E uma parte legal do sindicato, né? Muitos sindicatos aí hoje, como nós estamos num período de férias, né? Fazem aquela colônia de férias, né, Roberto? O pessoal associado ali, daí paga. Aí tem uma colônia de férias para ir para uma praia, para um hotel, família, né? Para curtir a família. Lá no sindicato de vocês estão pensando nessa parte também? Nós estamos agora em negociação com o Vale Encantado, em Biritiba. Nós estamos negociando com eles um valor, um desconto para os nossos servidores sindicalizados. É um dos próximos parceiros que nós vamos fechar. É com o Vale Encantado, em Biritiba Mirim. O Vale Encantado é legal, sim, hotel fazenda, né? Sim. Bem bacana, isso é bom, né? Porque férias todo mundo gosta, né? Vou mandar um abraço pro Thiago Ferreira. Estou no Rio de Janeiro, mas estou aí acompanhando vocês. Valeu, Thiagão. Um abraço, Thiago. Deus te abençoe aí. Boa estadia aí pelo Rio aí. Toma cuidado aí que o negócio tá meio bravo, hein? Cuidado. Deus te guarde. Vai dar uma passadinha no Complexo do Alemão. Lá. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Mandar um abraço aí carinhoso para todos vocês que estão nos acompanhando, fazendo desse bate-papo aqui uma coisa agradável, de alto nível, e a gente preza muito pelo senhor e pela senhora. A gente não visa isso ou aquilo. Nosso objetivo aí, nosso escopo é levar a mensagem e deixar vocês cientes do que às vezes está por trás, né? Ver o sindicato, não ver a luta, né, Débora? Quantas vezes você tá lá junto com seu esposo, mandar um abraço para ele também, né? Um guerreiro também, que te apoia em todas essas, né, funções suas, né? E mandar um abraço para ele, para todos seus filhos, né? Seu pai, sua mãe, enfim. Dizer que a Débora, ela só também é grande porque tem pessoas grandes do lado, né? E a família é a base de tudo, né?
E apoia, né, Débora? Às vezes tem o apoio. puxa a orelha porque você quer sair correndo e não dá, né? Verdade. Muitas vezes 11 horas da noite, a Débora tá tirando dúvida, ou estamos batendo um papo, vou fazer isso, vou aquilo. Verdade. E às vezes o senhor e a senhora que está em Santa Branca, está em Paraibuna, nos rincões mais afastados, não sabe da luta dessa guerreira, né? E eu me sinto muito honrado de ter você também como exemplo para nós, né? Porque não é brincadeira ser mãe, esposa, né? A família, né? Porque você acaba sendo a estrutura, né? Sim. Sempre tem um que é referência, né? Você é referência, professora, presidente de sindicato e tantas palestristas, né? Você teve... É isso mesmo? Sim, eu tenho uma função como diretora de financiamentos e programas da UNCB São Paulo, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, nós viajamos no estado de São Paulo dando formação, falando sobre financiamento público da educação. E quando você fala da minha família, eu tenho que agradecer mesmo, Roberto, porque estar do meu lado não é fácil. Não é brincadeira. Eu mesmo, algumas vezes que tivemos aí em algumas ações, dada a nossa responsabilidade, eu chamava sua atenção, Débora. Nós temos que diminuir porque o resultado vem, né? Então a gente acaba também procurando. Palestrista, é isso? Palestrante. Palestrante, então vai. Professora. Vamos lá, palestrante. Então é só corrigindo que eu falei, fiquei na dúvida. Então a Débora também tem essa função. Teve no Rio de Janeiro recente também, fazendo curso e palestras, né? Uma das minhas formações é gestão pública e direito educacional. Então a UNCB São Paulo veio assim como um presente na minha vida e me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais da educação e poder falar de algo que é a minha expertise, que é financiamento público da educação. Então eu consigo viajar, tem uma agenda que a prefeitura me libera em Mogi. Agora em agosto nós estamos passar um período em São Paulo, porque vamos construir os novos documentos da educação, né? Agora começa o Plano Municipal de Educação no próximo ano. Então, eu consigo fazer esses processos de viajar, de dar formação. Estava em Ubatuba uns dias atrás, mas tem que ter essa parceria. Eu falo que é a rede de apoio, que é o marido que me apoia, ter os meus filhos, as minhas irmãs, minha família. Tem que estar junto. Tem que estar junto. Porque as batalhas são violentas. Eu falo que eu sou abençoada. E eu tenho uma diretoria muito importante eu falar em Santa Branca, que são as meninas que estão comigo. Valéria, a Ana, guerreira, né? A Paula. São uma guerreira. E nós estamos nesse momento sofrendo juntos, entendendo o dia a dia. Também tem o pessoal de Biritiba, os nossos diretores em Biritiba, o pessoal de Salesópolis. Então, assim, a gente tem uma vida muito complexa e caminhar conosco não é fácil. Dar conta de tudo isso que a gente dá conta, porque é de manhã sindicato, à tarde eu estou na sala de aula, à noite estou na faculdade, quando eu não estou viajando. Ainda tem estudante. Vamos lá. Petri, qual é mesmo aquela internet de ponta do que nos dá esse prazer de levar esse bate-papo? A Mogi Fibra. E a Mogi Fibra, esse final de semana e o próximo final de semana, está convidando você e sua família para comparecer lá na paróquia Nossa Senhora da Paz, que vai ter a quermesse lá, tá bom? Você que quiser ir numa quermesse legal, vai lá na quermesse da Nossa Senhora da Paz. Esse final de semana e o próximo também. É um patrocínio também da Mogi Fibra, tá bom? Petri, solta aí o vídeo aí, garotinho. Vamos lá. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui nesse bate-papo gostoso aqui, direto do espaço na Cachove Ferraz de Vasconcelos. Hoje estamos tendo o prazer de receber a professora Débora Dias, é uma guerreira aí da região de Salesópolis, enfim, milita em Mogi, dá assessoria aí pra galera, tem aí um staff aí, a Valéria, na pessoa dela, cumprimentar todos os colaboradores, né, Débora, que são aguerridos também,
desejar boa sorte aí para você, que eu sei que a luta é grande. E a gente vai estar mandando aí mais alguns abraços. Mandar um abraço lá pro meu amigo Douglas Carvalho lá, que tem a empresa Amazon lá de fragrância lá, um parceiro, tá ajudando nós, né, Diego? Agradecer toda lá os colaboradores dele, que tem nos dado uma assessoria violenta, e dizer isso aí, que sozinhos não somos nada, né, Débora? A gente tem que ter boas parcerias. E vamos lá. Du, é com você. É isso aí, mandar um abraço lá pro pessoal lá da Cesta Básica Fraterno. Você quer uma cesta básica de qualidade? Procura a Cesta Básica Fraterno. Quando bater na sua casa e falar que é da Fraterno, essa daí eu garanto, hein? Essa aí é do meu amigão lá. Aí, Everton, forte abraço aí, meu amigo. Também vou dando continuidade, vou falar lá da Ótica Carol. Tá enxergando mal? Vai aonde? Vai na Carol, porra, na melhor. Ótica Carol, não é isso, Everton? A Carol tem tudo de melhor pra você. É isso aí, pessoal. E mandar um abraço também pro João, lá da Ótica Colibri. Colibri também, uns grandes parceiros. E é isso aí. A gente só consegue fazer esse programa porque temos aí uns parceiros de primeiro mundo. E agradecer a doutora Rosália lá também, que o cara brigou com a mulher, deu uma entortada na coluna, foi arrumar a antena, não tá legal? Só ir lá na doutora Rosália, Vital Vamos Forma. lá. E aí ele saiu de lá, passou ali no centro, na 15 de novembro, tá aquele calor que não é o caso agora, mas também deu vontade de chupar um sorvetinho, ele para onde? Vai lá na Gargantia Gelada. Gargantia Gelada tem nome, é na Monique Sorvete, o melhor sorvete de Ferraz. Ali no calçadão de Ferraz, você chegou ali, ó, olhou pra direita, você já vai ver a Maria e o Elias ali fazendo o melhor sorvete, o melhor sundae, aquele milkshake. Gosta de milkshake, professor? Gosto. É bom? Bom. Só não é muito bom pra mim, sabe? Porque eu tô numa dieta, daí eu tenho que dar uma maneirada, senão... Isso aí. Complica. Vamos lá, Du. É isso aí. Forte abraço aí, Monique Sorvete, mas logo tem o Diet e o Light aí. Aí sim, aí eu encosto lá. Aí vai ficar bom pra nós, né, Du? Legal, vamos para nossas considerações. Então, por favor, professora. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui abrindo os microfones do seu espaço para que a gente fale, né? Sobre a importância do sindicato, da nossa luta nesse momento, e que a gente não tenha, assim, em momento nenhum se furtado de lutar, de estar buscando mesmo melhores condições para os servidores. Eu sempre digo que o meu telefone fica à disposição 24 horas, eu atendo a todas as pessoas que me procuram. As demandas são gigantescas, os desafios não são pequenos, mas nós não somos medrosos, né? Eu falo assim, quando as pessoas me perguntam, o que te motiva todos os dias a continuar? Você não precisaria de estar nessa luta no sindicato. Eu falo, eu acredito muito que cada um de nós temos uma missão. E essa é a minha missão. Você poder levar para o outro a possibilidade dele ser representado de alguma forma. Então, o que eu posso dizer nesse momento final, agradecendo a você, as pessoas que nos assistiram, é que a gente não perca essa esperança. Porque a construção de um processo democrático nunca foi fácil. E é com diálogo, é na luta muitas vezes. Tudo que nós temos conquistado hoje, direitos trabalhistas, 13º, férias, remunerada, tudo foi num processo de muita luta. E não vai ser diferente agora. Então, quando as pessoas me procuram, professora, e o que a senhora acha em relação a essa administração? Eu sempre digo, nós somos servidores públicos, estamos ali para seguir uma carreira. E ali é o meu lugar, eu fui plantada naquele lugar. Agora, o administrador, ele passa por cada 4 anos ele passa por aquele posto de prefeito, de chefe. Funcionário fica. E o funcionário fica. Então, assim, a gente não pode perder a esperança de que eu posso lutar e fazer alguma coisa melhorar. E essa é a nossa função enquanto sindicato, é representar o seu direito. É lutar porque você tem, para que você, hoje a luta é muito para poder manter, né? Para manter o que você tem e buscar o que você não tem. E para eu finalizar, tem uma frase que eu gosto muito, que marca a minha trajetória enquanto sindicalista, que é: a luta faz a lei. Então é no movimento de luta. E eu sempre falo para as meninas, ninguém solta a mão de ninguém.
Enquanto eu estiver, Roberto, até 14/11/2029, tentada nesse sindicato, enquanto presidente, eu vou dedicar todo o meu tempo, a minha saúde, a minha competência intelectual para fazer desse sindicato o melhor sindicato que já existiu nessa região de Santa Branca, Salesópolis, Paraibuna e Biritiba-Mirim. Então, assim, a gente pede para que as pessoas que neste momento estão acreditando de que vai acontecer uma coisa nova, de que nós estamos com seriedade, que eu recebo muita devolutiva positiva. É muita pedrada, é muita paulada, mas tem muita gente que acredita no sindicato. E ajuda. Sim, que vem engrossar as fileiras, caminhar conosco, venham se associar e fazer parte dessa construção de um sindicato novo, com uma nova cara, uma nova roupagem, modelo, né? Um novo modelo de gestão. E eu falo que sou uma diretoria só de mulheres lá em Santa Branca. Eu falo, nós vamos dominar o mundo, hein? Mas, enfim, agradecer esse espaço que você nos abriu e dizer que as pessoas podem contar conosco. Vocês não estão sozinhos. Vocês têm um sindicato, vocês têm uma presidente, e é com muita seriedade, é com muito temor que eu conduzo o sindicato, porque eu sei da responsabilidade, porque sou servidora. Então, assim, as pessoas não sintam desamparadas, assistidas, desacolhidas. Nós estamos ali para receber vocês e para dar os encaminhamentos necessários. As denúncias que recebemos, as situações dá encaminhamento, muitas vezes precisa acionar a justiça, fazer um processo administrativo. Então não se sintam abandonados neste momento, não se sintam, porque a conversa é essa, né? O prefeito foi para a rede social para colocar que o sindicato é ilegítimo, que o sindicato é ilegal, veio contestando a minha gestão. Pelo contrário, né? Tá e a gente vivíssimo, a gente sabe que todo esse é um movimento de retaliação. Então, assim, não perder a força, não perder o foco, continuar nessa luta. Em questão de dias, teremos um novo registro e os frutos virão. E a gente está pronto para essa batalha. Ninguém tem medo, nós não vamos nos amedrontar e sabemos o que a gente pode enfrentar, assim, tanto na questão de luta quanto colher os frutos que estamos semeando, né, Roberto? É um tempo de semeadura difícil, mas a gente sabe que a gente vai colher. Tá bom? E obrigada, amigo, por esse espaço, por esse momento. Agradecer a quem esteve conosco até agora. A minha família que está lá em casa me esperando. A minha amiga Vânia. Hoje, Roberto, é aniversário da Vânia. Parabéns, Vânia. 62 anos. Está no restaurante me esperando. Você acredita? Sim, pra né? cortar o bolo. Que bacana. Vamos liberar você, então. Parabéns aí, Vânia. E na sua pessoa, estender os parabéns a todos os aniversariantes de hoje, né? Sim. Um mês bonito, né? E que Deus abençoe todos vocês. Bom, agradecer a companhia do senhor e da senhora aí que nos prestigiaram até esse momento. Agradecer pela interação aí com a gente, interagiram, nos ajudaram a fazer um programa gostoso, leve, respeitoso, né? De passar alguma informação para o senhor e para a senhora, principalmente aos funcionários de Salesópolis, Biritiba, Santa Branca e Paraibuna, né? Que vocês enriqueceram muito aí esse nosso papo. Agradecer a Deus pela oportunidade, que vocês tenham aí um resto de semana maravilhoso, uma noite gostosa. Não esqueçamos aí que o frio tá muito agressivo, a gente tem que estar ajudando as pessoas. Doem roupa, doem vida, doem calor, né? Principalmente aquelas roupinhas que estão em condições de ser usadas. Agradecer a todos vocês, na pessoa do seu Natelso, nosso diretor, companhia do Vandrei, do Petri, Daniel do Sucatão, a Dani Educadora e o Du. Agradecer a todos vocês que com certeza fizeram dessa noite, desse programa, melhor. Agradecer você também, um bom retorno, que Deus abençoe e que volte mais vezes aí pra gente continuar com esse bate-papo gostoso. E pedir a Deus também que lhe dê forças todos os dias para que você saia mais forte do que entrou nessa guerra. E eu tenho convicção que daqui a pouco esse registro está na mão e aí a gente vai poder estar mostrando para todo mundo que foi só um tropeçozinho, né? Que daqui a pouco a gente, para pegar mais velocidade em frente. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.